Salve, salve pessoal, bom dia pra todo mundo. Bom dia não, boa tarde, já é boa tarde. Eu tô Ele com tá um no bom Japão, dia. YouTube. Tô com um bom dia, eu tô com um bom dia, que a gente entrou hoje bem mais cedo, então eu tô com um bom dia na cabeça. Mas é boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia pra todo mundo, boa tarde, é festa, tem que comemorar. Tem a turma da internet que vai estar vindo em outro horário, então eu tenho que me salvar aqui nessa. Nath Andrade, satisfação, 11 Minas junto aqui com a gente, e eu já quero agradecer e já falar a respeito dessa linda camisa que você está trajando. Muito bonito, tem uma representação muito grande hoje dentro dos esportistas aqui no Brasil. Eu queria que você já, primeiro, desculpa pessoal, boa tarde Ale, boa tarde Quer Lu. começar de novo? Boa tarde Balu. Escoralico! Fazer o boa não. Começa, põe a propaganda do Masterchef e vai de novo, vai. Valendo. Nath, eu queria que você falasse a respeito. Primeiro, muito obrigado por você estar aqui junto com a gente para falar a respeito do futebol feminino, do esporte em Minas Gerais, mas eu já quero te pedir para falar a respeito da importância dessa camisa. Primeiro, eu que agradeço o convite. Essa camisa é a camisa da coleção do Observatório de 2022, o Observatório da Discriminação Racial. É um órgão, não necessariamente um órgão, é um coletivo que foi criado pelo Marcelo Carvalho e faz o levantamento dos casos de discriminação racial, homofobia, LGBTfobia, xenofobia no futebol. E todo ano lança um relatório com textos dos colaboradores e com esses dados. E com esses dados, muitas das políticas de combate ao racismo no futebol passaram a acontecer. Parabéns pelo trabalho que é feito, muito bacana, muito legal, bom demais de ver. Ale Oliveira. Tudo bom? Agora te cumprimenta direitinho. Não, você está fazendo um trabalho maravilhoso. Há quem diga aí, eu sempre leio os comentários aí do YouTube, da galera aí no Instagram, nas redes sociais, que o nosso querido Ursão Munguloso, o nosso querido Everton Guimarães, tá ameaçado. Não sei não, viu? O lugar dele tá aqui certinho aqui. E por sinal, na próxima semana ele já tá aqui. Os caras falaram que talvez ele faça o... Como na Itatiaia, ele vire comentarista. Comentarista, eu coloquei sentadinho. Vai ser estilo Natan? Vai colocar ele sentadinho no canto. Lu, obrigado. Eu agradeço. Valeu. Tamo junto. Tiagão hoje tá cuidando da pequena Eva, então a gente vai tocar o programa aqui, junto aqui. E o Campeonato Mineiro, hein? No fim das contas, o TJD reconheceu a falsificação dos documentos, mas puniu o Ipatinga com uma multa de R$30 mil e suspendendo o presidente Nicanor Pires por 1 ano e meio. Quem saiu mais prejudicado foi o Betim, que luta para conquistar uma vaga no Campeonato Mineiro. Agora segue para o STJD e a novela aí vai seguir, né, Valor? Vai seguir. Boa tarde, Elton, amigos, telespectador em casa. Mas pelo caminho, né, pelo momento, eu acho difícil que haja uma reviravolta agora indo essa ação pro STJD, né? Já perdeu o Betim aqui no TJD e a tendência até, eu acho que vai acontecer a celeridade por uma questão de fatores. O campeonato, a gente imaginar um campeonato sendo atrasado com as datas tão ruins como já são no nosso futebol, acho que essa questão agora vai desemperrar, o Elton, é a impressão que eu tenho. Ô Lu, uma situação que passou na minha cabeça foi por que a demora do Betim em entrar na justiça contra a equipe do Ipatinga? Por que demorou tanto tempo? Né? São aquelas coisas que a gente vai ficar se perguntando. O porquê que deixou para uma semana antes? Será que estava recolhendo provas? Eu queria entender melhor o que acontece. E às vezes a gente fica com esses questionamentos, né? Tudo bem, Elton? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Elton, vou resumir em uma palavra toda essa situação. Várzea. Isso eu falo do Código Brasileiro mesmo, de Justiça Desportiva. Eu falo do Ipatinga. Na Várzea, eu estava lá no Copa Itatiaia, na Várzea não acontece isso. Se você falar na Várzea, que é o Copa Itatiaia é referência, é muito mais organizado. Se você falar na Várzea que lá é o Campeonato Mineiro, eles te agridem. Copa Itatiaia nem é Várzea. Nem considero Várzea, inclusive. Aí, Elton, é uma série de fatores, porque é um código brasileiro que te dá muitas brechas para os clubes tentarem ali fazer várias situações. É um código brasileiro que é retrato também da justiça brasileira, no sentido de ter ali também muitas brechas. Então, quando o Betim se ligou, eu posso recorrer, entrar numa situação porque o Ipatinga agiu ilegalmente, de fato, agiu ilegalmente, não assinando carteira de alguns jogadores.
A punição do Ipatinga ficou... E falsificando. Falsificação, que é o mais grave. É, gravíssimo. Então, a punição pro Ipatinga de R$30 mil e afastamento do Nicanor Pires ficou tranquilo pro Ipatinga. E é ruim, né? Às vésperas de um campeonato mineiro, que já não tem tantos patrocínios, é um campeonato esvaziado de várias formas. A gente tem essa situação de ter uma dúvida de começo do campeonato, acho que vai começar, até pelo calendário, pela celeridade agora vai ser mais rápido. É muito ruim e mancha um pouco esse início de campeonato mineiro. Ô Nath, não abre uma brecha para a ilegalidade quando multa, mesmo você reconhecendo que houve a falsificação de uma assinatura, você cobrar uma multa e um afastamento de um presidente e tudo continuar normal? Abre essa brecha e, além disso, você coloca todo o campeonato em questão. Fora, quem sabe, vai afastar o Nicanor. O Nicanor vai ficar longe do Ipatinga? Ele não vai ficar longe do Ipatinga. Então, vai ficar os 30 mil, o Nicanor vai continuar agindo pelos bastidores e vai ficar por isso mesmo. Aí você vai mostrar para os outros times que pode fazer o que quiser dentro do Mineiro. Então, eu queria chamar uma fala também do Mancini. Tem aí pra gente, André, a respeito disso? O Mancini falou a respeito desse imbróglio aí. Vamos ouvi-lo? A notícia de que pode ser adiado, que será ou não, né, faz com que a gente tenha que repensar algumas coisas. Eu ainda acredito, sinceramente, que a gente vai jogar no dia 22, domingo, lá em Pouso Alegre, mas a gente depende ainda de uma confirmação disso. E paralelo a tudo isso que está acontecendo na esfera política, que diga-se de passagem que eles tiveram bastante tempo para resolver isso antes, né, e deixaram chegar na semana do campeonato, nós, aqui no América e todas as outras equipes, agora tem a fase final de preparação. Então, olha, eu acho que cai muito nessa situação que a gente já levantou com o Luciano e vem sobre essa situação. O Betim teve muitos momentos para pegar e levantar essa bola, deixa para levantar no final. E passa, já começa o Campeonato Mineiro com os olhares atravessados para um Ipatinga da vida, por exemplo. E a gente se conversava aqui durante, acho que a semana passada, que tinha tudo para ser um dos melhores campeonatos num histórico recente aí de Minas Gerais. Uhum. Porque o Cruzeiro está mais forte, o América não disputa a fase preliminar da Libertadores, o Galo está em dívida com o seu torcedor, porque não fez um grande 22, né? Os clubes de menor investimento estão mais estruturados, né? Os campos melhores e tal, e começa assim. Tudo sugere um julgamento, sugere um envolvimento político, né? Uhum. Desde deixa abaixo, sabe a música? Uhum, sim. Deixa abaixo, vai que ninguém mexe, deixa como tá. E aí, na última hora, o Betim foi reclamar o seu direito e desde do tribunal também julgando, para mim, uma decisão absolutamente política, porque é o que você falou, abre um precedente muito perigoso. Sim. O errado virou certo. Então, acho que tudo isso é um circo. E a política acaba prevalecendo, como isso aí não é exclusividade de Minas Gerais, né? Como na maioria das vezes acontece. Não, e a gente fica pensando o seguinte, o que pode acontecer? Será que o campeonato pode paralisar no meio, no andamento do processo desse campeonato mineiro, que tem uma grande expectativa, como o Ale já colocou, das equipes que estão fortalecidas, do Atlético que deve um pouco para o torcedor da temporada passada, do Cruzeiro que quer voltar a conquistar o título, do América também um pouco mais forte. Então, tudo isso gera um tanto de questionamento. O que vai acontecer? Pode ser que o time, o torcedor, está todo entusiasmado ali com aquele primeiro momento do Campeonato Mineiro e venha de novo o julgamento do STJD, que aí vai paralisar tudo novamente. Luciano, já chega o campeonato com uma nuvenzinha em cima dele, podendo cair um temporal. Que eu disse, né? O campeonato que já não tem tanta moral assim, já tem muita discussão sobre os estaduais aqui em Minas Gerais, a gente já tem uma discussão já há um tempo, a fórmula foi até modificada do Campeonato Mineiro, olha, que é um dos campeonatos mais enxutos, né? Vários estaduais já começaram, por exemplo, e o de Minas apenas no fim de semana, então já tem essa, entre aspas, vantagem em relação aos outros estaduais.
Mas quando tem esse tipo de mancha, que não é a primeira vez no Campeonato Mineiro, a gente observa muito no módulo 2, esse tipo de... eu lembro do Guarani de Divinópolis, da Justiça também, recentemente, entre outros clubes também aqui em Minas Gerais, já dá mancha, já dá aquela dúvida, não atrai patrocinadores, já é um campeonato muito difícil em relação a isso. Aí já tem a cota de TV que diminuiu muito para os clubes, então fica pouco atrativo. E qualquer tipo de mancha que entra, aumenta, diminui, ou melhor dizendo, essa atração do Campeonato Mineiro. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta e atenção torcedor do Atlético, viu? A gente vai discutir aqui a equipe principal do Atlético que entrou em campo no último jogo preparatório do Atlético, que foi contra o Vila Nova, um jogo treino que aconteceu lá na Cidade do Galo, e o Atlético venceu por 4-1. A gente vai discutir como que foi montado esse time e se é o time ideal para a estreia do Galo no Campeonato Mineiro. Fica com a gente, daqui a pouquinho a gente volta. Olá, estamos chegando para o quê? Não é rave, é intervalo aqui do Dono da Bola na tela da Bandeirantes, aqui no seu canal do YouTube, animado desse jeito, assim, jogando pra cima. E a gente começa esse intervalo aqui, esse break. É o seguinte, galera, lembrando que hoje tem o quê? Tem enquete, a gente acabou de colocar nossa enquete aí na tela, que envolve o quê? A Cruzeiro na Copinha. Nossa Senhora! Por enquanto, deixa eu atualizar aqui, porque o celular ruim é assim, né, gente? Mas pelo visto, na última vez que eu tinha olhado, o Arielson era o líder disparado nos votos. Agora tá passando propaganda aqui, Jesus Cristo. Poxa, tava com 64% dos votos. Arielson era o homem da Copinha até agora aqui do Cruzeiro. Lembrando a você o quê? De se inscrever, deixa o like, porque quem sabe nas próximas semanas nós vamos fazer aqui de volta o intervalo premiado, sempre aqui trazendo algum ingresso de show, já que volta essa agenda de shows. Inclusive, Andrés, eu vou pedir pra você me ligar lá no estúdio, porque o pessoal tá nervoso com isso também. Alô, Elton! Oi! Tá me ouvindo? Alto e claro. Cara, tem muita gente aqui criticando no Bandzap, o Alberto aqui mandou mensagem falando que é uma esculhambação o Galo ter que começar o campeonato sem ser no Mineirão. Por que o Campeonato Mineiro começa no Independência e por que o Cruzeiro também estreia fora de casa? Quer fazer a dancinha do Backstreet Boys aí para explicar pra galera? Então, tem jogos no Mineirão. O Mineirão não é nem do Atlético, nem do Cruzeiro, nem do América. Então, a gente tem que entender que existe sim uma agenda do Mineirão com shows e aí os times que devem sair daquele local. É claro que o torcedor, a gente também fica pensando e lamentando que o Mineirão é o lugar do futebol mineiro, mas a Minas Arena tem a sua agenda, né, Luciano? Então isso foi tudo colocado. A minha preocupação é com a reta final do campeonato e aí sim, a semifinal não acontecer no Mineirão, uma final ficar prejudicada se o jogo não for no Mineirão. Porque o Mineirão faz sua agenda de shows. Faz a agenda de shows. Mas nesse início é questão econômica também. Exatamente. A Independência é mais barato, tem vários fatores, né, para essa decisão. Pô, cara, mas a estreia do time tem todo o apelo, cara. Poxa, senão daqui a pouco o Campeonato Mineiro tem todo o apelo? Tem, cara. Você quer ver o seu novo time entrar em campo, cara? Pô, eu já fui muito no estádio animado pra estreia do campeonato. Tem que pegar um retrato dos últimos anos, como que o público das estreias. Os últimos anos foram também impactados aí por uma vinda de pandemia. O Botafogo, que estreou com só 3 mil cabeças dentro do estádio no Carioca, cara, aí sim que é um fracasso maior do que todos, tadinho do Botafogo. Nosso querido Botafogo, que aí tá um ano de SAF, mas não tá nada a ver com a SAF do Cruzeiro, continua convivendo com seus problemas. Olha, galera, daqui a pouco a gente volta aqui no intervalo, aproveita para mandar seu áudio aqui que a gente exibe no próximo break, hein? Valeu, brigadão, já vamos voltar na TV. Meus amigos, atenção, estou de volta para falar mais uma vez para você porque eu emagreci, como eu emagreci quase 50 quilos. Qualidade de vida melhorou, mas melhorou muito. E eu quero agora distribuir um pouco desse conhecimento próprio com você através dessa figura que está aqui. Dr. Mauro Jacome, maior referência do Brasil em balão intragástrico. Não tem cirurgia não, é via endoscopia. Dr. Mauro Jacome vai falar mais sobre o assunto. Alô, doutor! E aí, HG, tudo bem? Dr. Mauro Jacome, especialista em gastroenterologia, endoscopia e cirurgia.
E o meu recado é para você aí, que está acima do peso, tem dificuldade para emagrecer, vou te apresentar o tratamento com balão intragástrico ajustável. Essa é uma prótese de silicone que é colocada por endoscopia no estômago, sem necessidade de nenhuma cirurgia ou anestesia. Essa prótese ela fica durante 1 ano ocupando um espaço ali dentro do estômago e deixa um espaço bem pequenininho para você se alimentar. Dessa maneira você vai comer durante o ano pequenas porções, mesmo assim não vai ter tanta fome, e isso vai facilitar muito o seu emagrecimento. Aqui na Clínica Cronos nós temos condições excelentes sanitárias e também ótimas condições de financiamento para você que quer realizar o seu sonho. Estou te esperando aqui. Um grande abraço. Outro para você, Dr. Mauro Giacomi, anote o WhatsApp porque facilita para pagar, procedimento seguro e com resultado. 989-54-2000, 989-54-2000. Fale com quem conhece, maior referência em emagrecimento no Brasil. Valeu, HG. Isso, o pessoal mandou um abraço para muita gente de Divinópolis. Ah, Divinópolis reina. Muita gente, os caras... Grande União Luziense. Isso eu não sei o que é, mas os caras em cima do poste de luz, lotado lá e todo mundo, Divinópolis. E todo mundo assiste os donos da bola. Fiquei então tá surpreso. mandando abraço pra gente aí. Falando de Divinópolis, você mandando muita gente. Abraçado. E o calor? Tá. Nossa, não sei eucalipto, meu. Você vê que eu tô bronzeado, não? Tá, e tá mesmo. Eu fui de sunga no jogo pra comentar. Meu Deus, sabe quem devia estar apitando? Devia ser o Zeca Camargo, que aquilo parecia o No Limite. Pediram uma porção de olho de cabra. Os caras não aguentavam. Você é louco, meu. 80 mil graus, muito quente lá, mas muito obrigado aí pro pessoal. Todo mundo assiste os Donos da Bola. É um sucesso, graças a você. Não, graças a nós todos. Essa equipe muito forte. Vamos conferir o time do Atlético que começou o jogo treino diante do Vila Nova. Vamos conferir, vamos colocar, vamos debater esse time. Olha lá, começou com Everson, Léo Simone, Bruno Fux, Gemerson e Rubens. A zaga é a zaga que todo mundo aqui tá bancando que será, né, a zaga titular. Alan como sendo o 1, o Ale já falou a respeito disso, né, o sistema que o Kudê gosta de jogar, é um volante, 3 homens na frente, 2 lá no ataque. Mais um pouco à frente no meio, Ademir, Edenilson e Pedrinho. No ataque, Vargas e Hulk. O Léo Simone, só para lembrar, e o Luciano tá aqui junto com a gente, que entende pra caramba de base dos clubes aqui de Minas Gerais. O Léo Simone é da base, tem 20 anos, é da base do Atlético, só que ele de origem, ele é zagueiro, né, Lu? É um zagueiro que foi colocado na lateral justamente porque não contava com o Mariano e nem com o Paulo Henrique. Os dois laterais direitos do Atlético estavam fora. Aliás, o Léo Simone fez a função. O Paulo Henrique entrou no decorrer do jogo treino, né? E o Rubens na lateral esquerda. Ale Oliveira, olhando esse esqueminha aqui que foi montado para a primeira partida, lembrando que o Paulinho também não participou, que ele tá com uma piriri. Piriri. Mas já tá bom. Desinteria, Probleminha intestinal. Igual o Ale tá, só que o Ale tá firme aqui. Aqui tem pra gastar, né, irmão, que fala. Tem 4 reservas aí, 4 reservas. Mas é um treinamento de luxo, um treinamento que tem mais motivação. Evidentemente o Mariano vai ser o titular da lateral direita e eu acho que aí, em condições normais de temperatura e pressão, o Paulinho e o Patrick são titulares e mais pra frente o Zarate é titular desse time. Então você tem que tirar do meio pra frente, aí você tem que tirar 3 caras, que pra mim seriam Vargas, Pedrinho e Ademir. Vargas, Pedrinho e Ademir. Pera aí, deixa eu só pra entender. O Paulinho entra aqui no lugar do Vargas. Pode ser. Tá. Patrick no lugar do Pedrinho. E o Zarate. E o Zarate entraria no lugar do Ademir. Lu? É por aí. O Mariano é o titular natural da posição. O Mariano que tá ali. Vamos ver como vai ser a temporada do Mariano, até pelas questões físicas. Lembrando que o lateral para o técnico Eduardo Cudê é o lateral estilo mais europeu mesmo, que defende muito. O Paulo Henrique tem mais função ofensiva, ele tem ali as características mais ofensivas. E eu diria, nesse momento com a lesão do Zaratio, o Pedrinho disputaria a posição com o Igor Gomes, ali onde está o Edenilson colocado. O Edenilson iria para a direita, o Patrick entraria na esquerda e o
O Pedrinho disputando com o Igor Gomes. E o Igor Gomes disputando a posição de meia central ali. E o Vargas? E o Cudê gosta de dois atacantes. O Vargas disputando posição com o Paulinho. Mas o Vargas também faz essa função daquele meia que vem de trás. O Vargas tem essa característica de fazer outras funções no ataque. Uma curiosidade, Igor Gomes, que foi muito elogiado nesse jogo treino do Atlético, com a movimentação dele, tanto como segundo volante, virando um armador, pisando dentro da área. Então mostrou muito dinamismo e pode agradar bastante a chegada do Igor Gomes. Valu, eu queria te ouvir a respeito desse Atlético aí que está se montando aqui. Eu já vou dar meu palpite. Eu na lateral esquerda aqui, eu ainda fico com o Dodô, tá? Mas só tô levantando essa bola para vocês. Eu vou mais ou menos na linha aí do que foram o Ale e o Luciano. Agora, ali também, o Paulinho ali pode caber no lugar do Edenilson, até fazendo uma troca ali com o Vargas. Lembrando da moral que o Cudê deu pro Vargas, né? Deletou aquele Vargas, mesmo o Vargas ruim de 2022, porque o Cudê já chegou jogando a bola dele bem pro alto. Como falou rapidamente, o esquema tático do Cudê facilita o jogo do Vargas. Dois atacantes próximos ali, por exemplo. E vai ser uma briga ali, como disse o Ale também, o Ademir hoje, é claro, é reserva, mas quando tiver, por exemplo, o Zarate e o Edenilson, se ele quiser colocar, por exemplo, o Paulinho, onde está o Edenilson, com o Vargas, e fazer, sabe, uma espécie de variação ora o Paulinho mais ocupando, o Vargas vindo buscar mais um pouco, ora o Paulinho vindo buscar mais aqui. E o Patrick ali, para mim, vai ser o dono daquele lado esquerdo do meio campo, mas já é um esboço bem interessante daquilo que pretende o Cudê, né? Tem uma questão que não é nem de quem é melhor, A ou B, tem uma questão de equilíbrio. Então, por exemplo, vamos supor que o Galo vai jogar contra o Flamengo no Maracanã. Aí, talvez ele faça a escolha do Igor Gomes. Mais marcador, mais tático, né? Joga mais ali taticamente e tal. Agora, se você for comparar no 1 contra 1, e não é essa a comparação, se você pegar ali Vargas, Pedrinho, as opções para ocupar esse espaço no meio-campo, eles são tecnicamente superiores ao Igor. Mesma coisa os laterais. Talvez a gente pensando fosse no videogame lá, quem tem o número maior, né? Talvez o Dodô tivesse alguma vantagem sobre o Rubens, ou mesmo na lateral direita você pode questionar, mas no todo ele quer jogadores ali que marquem mais, porque ele já tem um meio-campo técnico. Isso. Então algumas escolhas, elas não são quem é melhor, esse ou esse. É no equilíbrio da equipe. Quem exerce a melhor função naquele momento, seria mais ou menos isso? Mas guardadas as enormes proporções, porque no final das contas deu errado, é o Tite abrindo mão dos laterais, porque ele já tinha 5 homens ofensivos. Então não é que esses caras são melhores laterais do que o Tite tinha. Talvez até essa é uma outra discussão. Mas no equilíbrio da equipe, ele já tem muita gente que ataca, muita gente que agride o adversário, então ele quer caras que sejam de contenção. Então, essa formatação da equipe. Ô, Nath, você gosta desse formato que o Atlético colocou aí no primeiro jogo treino, no primeiro tempo do jogo treino contra o Vila Nova? E eu queria te perguntar a respeito do Rubens. Rubens ou Dodô, você também fica nessa linha de colocar o Rubens, mesmo o Rubens já tendo colocado que eu queria testar ali no meio campo, lutar por uma vaga na posição que eu sempre brilhei na base, ou você ficaria com o Dodô? Como que você pensa esse Atlético? Eu gosto desse formato do Galo, mas eu ficaria com o Dodô. Eu deixaria o Rubens brigar no meio e ficaria com o Dodô, só que o Dodô, a questão é saber até onde ele aguenta. Porque o Dodô ele tem um problema de lesão recorrente, então é bom você ter o Rubens, mas eu entraria com o Dodô. Então, com a Nath falando aí a respeito do Dodô, eu liguei direto com você falando a respeito do Tite, o pensamento do Tite na Copa do Mundo, que eram jogadores de mais marcação. O Rubens, é claro, tem marcado muito bem, foi muito bem. A gente lembra sempre aqui daquele jogo contra o Palmeiras, que ele foi muito bem marcando o Dudu. Exatamente. Simplesmente o Dudu. E também sabe avançar, sabe chegar na área. E o Dodô, ele tem uma força muito boa também nessa questão de marcação. Não vai tão bem lá no setor ofensivo, apesar de ter uma facilidade muito grande, que já jogou como meio-campista, não só no Cruzeiro, mas no Santos e também no Atlético. Essas formatações, pensando no setor defensivo e colocar um time mais robusto de atacantes, deve mexer com a cabeça do Cudê. E aí eu acho que esse encaixe ele vai provar nos jogos do Campeonato Estadual, para ver o que ele vai fazer principalmente na fase preliminar da Libertadores. A gente já conversou aqui a respeito disso. Quando ele passou por essas fases
sendo comandante do Internacional, ele tinha uma postura no jogo como visitante muito mais cautelosa e quando jogava em casa ele soltava mais o time. Então, por se tratar de uma fase de mata-mata, talvez ele tenha esse comportamento. Falou assim, olha, eu vou segurar um pouco mais o time, colocar os jogadores que eu sei que vão correr mais para trás do que para frente, no jogo fora de casa, para evitar surpresas e quando for jogar como mandante, ele liberar um pouco mais o time, colocar os jogadores mais técnicos, mais criativos como titulares. Tá, então agora já que a gente colocou esse Atlético aí, discutiu bastante, a formatação desse Atlético e o Cruzeiro. Nossa produção montou um Cruzeiro ideal, aí eu já vou colocar na tela aqui e já emplacar pro Valu, que o Valu pega e o ideal do Valu, ideal pra quem? Esse time. Todo mundo foi mandado embora do Valu, sobrou pouca gente que ele gostava. Essa piada interna e externa também, né, que foi colocada no programa, né, que o Valu, ano passado, salvando todos os jogadores do Cruzeiro pela temporada toda, o Ale vai pegar no seu pé a temporada, não foi bem assim, a temporada toda. Já passou. Vamos lá então, Valu, tá jogando, colocando aqui, a nossa produção colocou com Rafael Cabral, Lucas Oliveira, Reinaldo e Brock, 3 zagueiros. Cipriano, Neto Moura, Ramiro e Gasolina. Nicão, Wesley e Bruno Rodrigues. Você concorda, discorda? O que você mudaria nesse time? E outra pergunta que eu já faço para vocês, que a minha... Eu sempre vou do meu palpite, né? A minha beiradinha. O meu palpite é que o Pesolano deva começar essa temporada jogando com 4 defensores, com 2 laterais e 2 zagueiros. Mas é a minha opinião. Valu, fica à vontade. Então, o principal, o Cudê, até por ter colocado já o Atlético em um amistoso, em um jogo treino, a gente já sabe de onde que ele vai partir. O Pesolano, a gente está partindo daquilo que ele foi mais usual em 22. Mas eu estou com você, eu tenho muita dúvida e acho que ao longo da temporada 2023 o Cruzeiro vai mudar demais em campo, dependendo do adversário, fora de casa. Enfim, mas partindo... só eu penso que talvez o Matheus Vital ali sendo empurrado na do Bruno Rodrigues, sacaria ali o Nicão e colocaria o Matheus Vital na do Bruno Rodrigues e o Bruno Rodrigues sendo o falso 9, por exemplo, com o Wesley do lado direito. Apesar de saber que o Wesley, os melhores momentos, o Ale pode até me desmentir, dele no Palmeiras é jogando da esquerda para dentro, mas trabalhando com esse formato aqui. Ramiro, eu tenho dúvida, talvez Alisson ou Fernando Henrique, não sei. De resto, partindo, repito, da linha de 3, mais ou menos um Cruzeiro nesse patamar mesmo, neste começo de temporada. Só lembrando que no Campeonato Mineiro do ano passado, o Pesolano usou o Campeonato Mineiro, Ale, para fazer mudanças. O tempo todo aí ele mexia na equipe para tentar achar o melhor Cruzeiro, fazia todas essas mudanças. Você vê o Cruzeiro, a nossa produção montou esse campinho, como que você vê esse aqui, esse seria o seu Cruzeiro ideal? Foi o Scoralico que montou o campo? Não, acho que foi o Gabriel junto com o André, foi uma comissão, André, PA e Gabriel. Eu faria várias modificações e pelo que eu tenho observado, eu acho que ele também, né? O William, se estiver saudável, para mim vai jogar, né? Então começa por aí. E ele já está treinando com bola e tal, então para mim... Os jogadores que têm experiência na Série A, para mim, eles vão começar na frente, eles largam na frente. Então o William seria seu lateral aqui. Você montaria o time com 2 zagueiros? 2 zagueiros, e aí eu colocaria... Eu não, né? Quem coloca ele, o Alisson para jogar ao lado do Lucas Oliveira, porque hoje eu acho que ele tem dificuldade para montar 3 zagueiros. Eu acho que... O Reinaldo é canhoto, tipo, o Lucas Oliveira destacou na sobra ali como onde está o Reinaldo. E eu acho que também me preocupa muito a velocidade do Brock, pensando aí na Série A, né? No Campeonato Mineiro, eu acho que a gente falou, é um treinamento para a Série A, então para mim eu sacaria os 2, ficaria com o Alisson e com o Lucas Oliveira. O Cipriano ainda para mim é um setor ali que você pode observar, mas hoje é ele. E dali para frente, como eu tirei um zagueiro, eu vou colocar o Matheus Vital para jogar. Sim. Então eu coloco o Matheus e troco ali o Nicão pelo Wesley. O Nicão, a gente já falou sobre isso. O Nicão é um filho do Paulo André. O Nicão... Então, assim, ele não é seu titular. O Nicão nesse time, sim. Não, no meu time hoje, ele é o centroavante. O Nicão centralizado.
aberto Wesley e Bruno. E o Bruno. E eu coloco o Matheus Vital nesse meio campo aí. O Nicão, hoje, ele não tem a condição física de fazer o que o Bruno Rodrigues faz, por exemplo, no lado do campo. Ele não tem essa condição, muito menos o que o Wesley faz. Olha, os seus volantes aqui, quais seriam? Pra mim é Neto e o Ramiro. E o Ramiro, tá certo aqui. Tá, e só coloco o Matheus porque eu tirei um Isso, você zagueiro. tirou um zagueiro. Então o Nicão, pra mim, ele vai funcionar assim, não é nem que ele vai ser um centroavante, nada, ele tem liberdade para passear e tal. Ele sai dali, abre espaço, justamente para que Wesley, que Bruno, que Vital, até que o Ramiro entre, ele tem a condição de fazer o passe, e ele deve ser o cara da bola parada. Por isso que eu não tiro ele. Mas se eu tenho o Gilberto, hoje quem cai é o Nicão. Nath, você gosta desse time do Cruzeiro aqui, ou também você mudaria as peças como o Ale mudou e como também o Valor mudou? Eu inverteria o Wesley e Nicão por questão física, mas... Como o Ale fez também, né? Sim, O Ale também sempre por questão física do Nicão, mas pra mim tá até ok, porque eu acredito que o Pezzolano vai fazer é o que ele fez no Mineiro do ano passado, e testando esse time, e a gente sabe que provavelmente o Cruzeiro vai contratar para o brasileiro. Então eu acho que vai ser um time para ser testado. Então, eu sempre acho que você tendo atacantes de tamanha qualidade, eu gosto também, como o Ale, de ter um meio-campo que saiba criar. Aquele cara que crie bastante. Então eu também acho que o Vital tem vaga nesse time do Cruzeiro. Eu não jogaria, já falei a respeito disso, não jogaria com 3 zagueiros. Lu, o que você mudaria aí para você cornetar também a nossa equipe, né? Porque quem montou foi o Gabriel, foi o PA, foi o André. A saída do Zé Ivaldo e a não chegada do Valdez, acho que nesse primeiro momento o esquema com 3 zagueiros cai no Cruzeiro. Por quê? Cai? Não entra com 3 zagueiros. Vai rolar. A não ser que várias vezes ele fez isso e gosta muito do jogador. Ele coloca o Machado ali onde está o Lucas Oliveira e o Lucas Oliveira vai para onde está o Reinaldo. A não ser que aconteça isso. Só lembrando que o Machado está no processo de recuperação ainda, né? Não gosto. Então, o Reinaldo ele foi testado muitas vezes no Goiás ano passado como rebatedor, porque o Neto também já fez. O Jair Ventura, o time do Jair Ventura é aquele time que era agredido o tempo todo e saía no contra-ataque rápido. O time do Cruzeiro é um time construtor. Os zagueiros precisam saber jogar. Eu nunca vi o Reinaldo sendo esse construtor. Vai ser testado agora no Cruzeiro. As laterais ainda são lacunas para o Cruzeiro porque a gente não sabe a condição física do Willian. Se tiver em boas condições, assuma a titularidade fácil, porque é um jogador que já demonstrou na carreira ser um ótimo jogador e está novo ainda. O Cipriano vai ser testado no estadual. E acredito que o Ramiro, num esquema com 3 zagueiros, ele não joga. Pensando na cabeça do Pezzolano. Ele jogaria o Cruzeiro no 4-3-3. E o Wesley não joga de costas, né? O Wesley é um jogador que precisa jogar de frente. Tá. Ele não tem característica de jogar de costas. O Bruno Rodrigues também não, mas faz melhor essa função de falso 9 em comparação com o Wesley. Tá, então, por exemplo, jogando com 3 zagueiros, o Ramiro não joga no seu time? Não. Joga o Neto Moura, mas não joga o Ramiro. Por preenchimento de espaço ali no meio campo. O Ramiro é aquele volante /meia que se destacou na carreira atuando ali como meia direita. Pegando um Cruzeiro de 2015, que foi um time que o Mano Menezes chegou e recuperou rapidamente no Brasileiro, estava brigando para não cair, o corredor que o Williams fazia naquele ano. O Ramiro fez muito bem no Grêmio. Então, mas aí, se optar por 3 zagueiros, o Ramiro brigaria por vaga onde nesse time? Se ele optar por 3 zagueiros, ele brigaria onde está, no meio campo mesmo, mas aí que está. Fazendo qual função? Mais aberto? Seria mais aberto, ou um segundo volante. Por isso que eu não gostaria de ver o Ramiro num esquema com 3 zagueiros. O Ramiro no seu melhor, a gente tem que entender que o Ramiro no seu melhor, ele é titular do Cruzeiro em qualquer uma das posições que ele já mostrou dentro de campo. Pelo menos é a minha opinião, Ale. Eu também acho. Aí você não tem a dúvida. E essa é a aposta do Cruzeiro, né? Pegar jogadores que não fizeram um bom 22 e tentar recuperá-los para eles tentarem repetir o melhor momento da carreira deles. Então isso acontece com o Ramiro, acontece com o Wesley, acontece com o Nicão, acontece com o Vital. Então acho que é essa a ideia e assim eu acredito que isso aconteça e o Ramiro, eu acho que esses caras de Série A, eles vão começar com a confiança do treinador. Até para eles terem sequência, coisa que eles não tiveram
no time que eles vieram. Sim. Eles vieram para cá justamente para jogar. Então acho que esses caras saem na frente. Você também pensa desse jeito? O melhor Nicão, o melhor Ramiro é titular absoluto no Cruzeiro em qualquer situação? Depende de quem chegar, mas com o time que tem, eles estando no auge, eles são titulares. Até por questão de experiência mesmo. São grandes jogadores que eu assim, tenho certeza aí que o Pesolano vai saber tirar de cada um o melhor que eles já O mostraram. Cruzeiro tá louco no mercado atrás do centroavante, né? E aí a gente vê algumas mudanças ali rápidas, né? Chegando o centroavante... Chegando o Gilberto, vamos falar assim, vamos jogar real. O Cruzeiro tá isso é real no Cruzeiro. O Cruzeiro está tentando buscar o Gilberto. É esse o nome que agrada mais hoje no momento a diretoria do Cruzeiro. Ele chega e seria titular montando ali, aí seria Bruno Rodrigues de um lado, Wesley do outro e o Gilberto centralizado. Nicão brigaria no meio campo, aí mudaria um pouco essa formatação ou o Nicão se tornaria banco? Seria banco, mas brigando, entrando em todos os jogos. Hoje esse negócio de titular não é muito fechado, principalmente com o Pesolano, né? Sim. A gente lembra muito bem quando saía a escalação do Cruzeiro, era uma surpresa atrás da outra, né, Valor? Quem apostava em escalação do Cruzeiro geralmente errava. Então, o Nicão seria ali 12º jogador e, de fato, o centroavante referência, principalmente no estadual, né, que o Cruzeiro propõe jogo o tempo todo, o Gilberto chega como titular com o Bruno Rodrigues de um lado, o Wesley de outro, um time muito dinâmico. Não é o Matheus Davó, né? Não tem como ser o Matheus Davó, o titular, como centroavante do Cruzeiro. Eu quero te perguntar a respeito do Nicão. Se o Gilberto chega, o Nicão ele se tornaria imediatamente um 12º jogador? Eu acho que sim, mas assim, se a gente está falando, se o campeonato começar nesse final de semana, o Nicão ele não tem condição física de fazer qualquer outra função. Não tem condição. Mas, no decorrer da competição, ele pode retomar, sem lesão, com sequência, ele pode retomar aquele Nicão do Furacão. E aí ele vai brigar em qualquer posição, pelo lado, vai brigar pelo meio, porque daí ele tem a dinâmica que o Pesolano exige. Hoje ele não tem essa dinâmica. Eu tô falando dele de centroavante por dois motivos. Um, para não sacrificar o Wesley, que é o melhor do time. Sim. Outra, porque na condição de centroavante, ele, teoricamente, ele corre menos. E foi assim, e praticamente só assim, que ele jogou alguns poucos jogos no São Paulo em 22. Ele entrava no finalzinho do jogo, quando o Caleri estava morto. Então ele entrava ali para segurar uma bola, para bater uma falta, e foi assim que ele entrou. Foi assim que ele participou do São Paulo. Não foi um ano positivo, mas eu estou pensando para agora. No decorrer da temporada, se ele tiver uma boa condição física, ele tem futebol para brigar com os outros ali, com o Vital, brigar, sabe, para ser titular na posição dele. Hoje ele não tem essa condição. Ô Valor, o gostoso de discutir o Cruzeiro, que hoje a gente vê um elenco que a gente tem peças para mudar, né? E a gente colocou esse time do Cruzeiro e a gente tem que lembrar que ainda tem o Danielzinho. Muito bom jogador, foi importante para o Cruzeiro na temporada passada. Então, o torcedor do Cruzeiro, hoje, ele olha para um time titular, mas tendo opções de fazer uma variação gigante dentro do próprio elenco que ele tem. Correto, Valor? É correto, o Cruzeiro está fazendo passo a passo, né, aquilo que a diretoria de futebol planejou para 2023, que é ir qualificando o elenco do Cruzeiro. Não dá para falar nesse momento que não houve melhoria no elenco do Cruzeiro, até por conta das 16 dispensas e 13 contratações até aqui. Mas passo a passo o Cruzeiro vai ir buscando isso, e eu confesso a vocês, muito curioso para saber como que vai sair aquele primeiro desenho inicial do Paulo Pesolano nessa temporada 2023. Também estou muito curioso, mas deixa eu dar um recadinho aqui antes. TIM Ultra Fibra deixa a sua casa muito mais ultra. Sabe por quê? Você tem até 1 GB de ultra velocidade, e para aproveitar como quiser, para trabalhar e estudar sem travar, porque travar é um problema, gente. Aproveite as melhores plataformas de streaming para curtir uma experiência ultra divertida. E você ainda fica ultra poderoso nos gamers, com muita estabilidade. Ouviu, né? Então não perca mais tempo. Venha para a Ultra Fibra e deixe sua casa ultra com ofertas especiais a partir de R$ 92,70 por mês. Isso mesmo, R$ 92,70 por mês. Ligue agora 0800 880 4141. Acesse tim.com.br/TIM Multifibra para você. Uma loja TIM aí, pode procurar aí
curtir muitas possibilidades. Tem o jingle, claro? Pim, cadê? Segue a novela Natan. O Atlético anunciou que quitou a última parcela de 7 milhões de reais da compra do meia feita em 2018. Ao todo, a aquisição do Pescador custou 18 milhões de reais ao Atlético. Ô, Luciano, eu quero levantar essa bola para você, mas para você pegar na veia. 18 milhões de reais no Natan, Pescador, que agora está treinando em separado. Valeu o investimento, Luciano? Eu lembrei daquela música do Rapa, Pescador de Ilusões, viu? O valor. Aí. Ó, o engraçadinho. O valor. O Valor soltou essa já? Numa outra circunstância, mas é bem... Ô Elton, o Sampaoli, ele tem muitos acertos no Atlético, né? Vários. Tem. Aliás, o Atlético campeão de... E eu gosto do São Paulo. O Atlético campeão de 21 é um começo ali com o São Paulo. Eu sou caseirinho. A formatação do time. São Paulo. Mas ele deixou algumas heranças, inclusive o Natan é uma herança do São Paulo. O Atlético naquela ocasião... Só lembrando, o contrato dele estava terminando e o São Paulo pediu para contratá-lo, depois o São Paulo foi embora. Definitivo. Futebol, para mim, muitas vezes é custo-benefício. O Natan não é qualquer jogador, é um ótimo jogador. Eu considero o Natan que seria titular na maioria dos times da Série A do Campeonato Brasileiro. Só que poucos times da Série A do Campeonato Brasileiro têm condições de pagar o que o Natan ganha e o que o Natan joga. Então, ele não responde pelo que ganha, basicamente, vou resumir assim. Então, é uma situação que o Atlético precisa resolver, até para não queimar mais o atleta, que já está queimado nesse momento. Então, o Atlético tem que resolver com calma, até também para não ter problemas na justiça posteriormente. Então, o Atlético tem que ter muita cautela nessa negociação do Natan, continua, sai, vai ser emprestado. Ô Ale, ontem você falou aqui a respeito que o Atlético parece se cercar judicialmente, com todas as preocupações judiciais. Quando o Atlético até quita essa tendência, já é também mais um passo para fazer assim, cara, tá tudo ok com ele, já acertamos tudo que tinha que acertar, acertamos com o clube que tá treinando certinho lá com o Cristiano Nunes. Isso. Parece que o Atlético realmente, ontem quando eu vi o anúncio, eu falei assim, o Ale falou disso. Ninguém quer dar brecha, né? Porque era muito comum, até hoje tô meio Nair Belo, né? Dá licença. Ok? Obrigado, Scoralico. É muito comum você isolar o atleta e fazer meio que uma guerra psicológica na cabeça dele. E ele pegar e não aguentar e fala, pô, tá bom, então eu vou sair. Ou acontece muitas vezes ao contrário também, o jogador que quer sair e aí no dia a dia ele não mostra o mesmo entusiasmo, a mesma dedicação, então é um jogo, né? Só que esse jogo hoje em dia ele é muito cercado de uma parte jurídica, né? De uma assistência jurídica. Então, por exemplo, o jogador não pode atrasar, não pode faltar, né? Então os caras ficam atentos aí. Tem várias armadilhas aí e eu acho que os dois lados estão bem precavidos com relação a isso. Ô Natália, agora eu queria mudar de assunto. Conta pra gente como tá a negociação entre Cruzeiro e Formiga. Formiga, que é uma das maiores jogadoras do futebol feminino do planeta. Ia ser um momento maravilhoso pro futebol mineiro. A gente ter aqui, jogando junto com a gente aqui, a Formiga, uma das maiores atletas do mundo. Como que tá essa situação? Desabafa! Nossa, falar da Formiga é difícil, mas tá bem adiantado. O Cruzeiro tá negociando com a Formiga já tem algum tempo, porque ela já tinha decidido que ia sair de São Paulo e tava entre Cruzeiro e Flamengo. Ela já tá... Faltam detalhes para acertar. Ela vai chegar depois, porque ela se casou na semana passada, ela ainda tá em lua de mel. Mas é uma contratação que muda o nível do futebol feminino do Cruzeiro e, por consequência, o nível do futebol feminino em Minas. O Cruzeiro esse ano mudou o perfil das contratações, porque o Cruzeiro costumava contratar apostas ou jogadoras que já tinham mostrado alguma coisa, mas não estavam tão bem nos seus times. Esse ano o Cruzeiro investiu pesado, o Cruzeiro está trazendo a Formiga, trouxe a Bianca Brasil. O Cruzeiro chegou a tentar a Fabi Simões quando soube que ela ia sair do Inter, mas ela foi para o Santos. O Cruzeiro está subindo o nível. A perda do Mineiro no final do ano passado, da forma como perdeu, pesou muito para o Cruzeiro. E aumentar o investimento no futebol feminino
não é a mesma coisa que aumentar no futebol masculino. No futebol feminino, 100 mil, 200 mil a mais faz muita diferença. Aumentar o investimento vai mudar muito o nível do Cruzeiro, porque o Cruzeiro, desde que subiu da Série A2 em 2019, foi um time que brigava para permanecer na Série A1. Nunca foi um time que lutou para chegar entre os 8 primeiros que se classificam para a próxima fase. E agora não, agora o Cruzeiro está entrando para brigar. Então, só lembrando que o Atlético hoje é bicampeão mineiro, né? Ganhou as últimas 2 competições justamente em cima do Cruzeiro. É isso mesmo? Ou é tri? 20, 21, 22. Então é tricampeão. Mineiro, então o Cruzeiro também está mudando esse patamar, pensando também em voltar a dominar o cenário aqui em Minas Gerais. Valu, eu queria que você falasse a respeito do peso, não só para o Cruzeiro, mas quanto que isso pode representar pro futebol feminino em Minas Gerais. Eu até fui questionado outro dia, né, quando disse que caso o Cruzeiro conseguisse fechar com a Formiga, que estaria fechando com uma grande vencedora, como uma campeã. E alguém falou, quantos títulos a Formiga conquistou, enfim. Só que eu acho que a luta e a carreira da Formiga vai muito além dos títulos, necessariamente. Ela, com a idade que tem, corre como um atleta talvez de 20, 24 anos, toda uma representatividade, enfim. Acho que muda o patamar do Cruzeiro, como já disse bem a Natália no seu comentário. E o Cruzeiro procurando melhorar, não só a nível regional, mas especialmente nacional, né? O Cruzeiro foi um time que nos últimos anos realmente lutou para se manter. Não acho que o Cruzeiro vai chegar no pelotão lá da frente, mas com o perfil de elenco que o Cruzeiro está montando para o futebol feminino, já é possível se imaginar o Cruzeiro mais acima na tábua de classificação. O Valu, te perguntaram quantos títulos a Formiga tem. Para mim, assim, só dela ter disputado 7 Copas do Mundo? Que tem muita essa coisa, mundiais, né? Para muitas ela pessoas. É tricampeã do Pan-Americano e hexacampeã da Copa América. Copa América, não, e 7 Copas do Mundo, é isso? Mas é aquele tipo de colocação de quem às vezes nem acompanha tanto o futebol. Porque assim, gente... E assiste um jogo na Copa do Mundo feminina, por exemplo. Entendeu? Lu, fantástico seria, né? Será? Não, será, né, Nath? A gente tem que fantástico será, tá, né? Seria. Detalhes, né? Detalhes, faltam detalhes aí, torcedor cruzeirense, pra gente comemorar muito. Minas Gerais tem que comemorar bastante a vinda da Formiga pra cá. Daqui a pouquinho a gente volta e o Luciano tem mais informações pra gente. Daqui a pouquinho. Olá, estamos chegando agora para o quê? O que é isso, Fabrício? Meteu um Backstreet's Back Alright? Cara, não, Backstreet Boys não é da minha época, cara. Glória a Deus. Inclusive, é eles que estão passando aqui na TV, se não estou enganado. Agora isso é outra boy band. É isso, rapaz. Fabrício, vocês não são boy mais não, velho. Já, os caras estão meio... os caras estão meio calvos aqui já na TV, bicho. Acho que tá precisando o cupom da Rejuvenesce aí no Backstreet Boys aí. Tá precisando... Galera, é o seguinte, vamos aproveitar aqui para trazer a escalação. Pô, na hora do refrão, Fabrício. Maravilha, vamos lá. Escalação do Cruzeiro de um amigão aqui, se não me engano, chama Alexandre, cara. Desculpa, não anotei seu nome, cara. Mandou aqui pro... Olha só, escalação dele. Cabral no gol, Cipriano lateral esquerdo, Reinaldo, Oliveira, William. 2 volantes, o Alisson Neto Moura, Nicão de 10 ou ponta de lança. E aí, cara, ele já escalou o Gilberto de 9, tá confiante na contratação. Wesley ponta esquerda, Bruno Rodrigues ponta direita. Quem mais mandou mensagem aqui? Jesus, não anotei, não mandou o nome também. A Sônia, mentira, mandou aqui. A Sônia de Governador Valadares falou beijos pra minha amiga Natália, arrasando aí na Band. O Iago Maia deu uma provocada, falou, cadê o Bruno Valdez na titularidade da zaga? Bom, o Boca Juniors atravessou essa negociação aí no apagar das luzes, conseguiu atravessar a negociação e levou o Bruno Valdez para o futebol espanhol. Aproveitando também, tem que registrar, né, Andrezão? Superchat, Túlio Braga
pingou o capilé lá, falou, olha, eu sei que você treme, passou 3 aninhos na V, 9-2. Então fica a provocação aí, galera, agora se matem no chat aí de porrada, enquanto vocês trocam farpas relacionadas a Atlético e Cruzeiro, porque a gente sabe como é que é esse chat aí no dia a dia. O José Marlon de Bom Sucesso falou que acha que o Cruzeiro vem com Cabral, Gasolina, Oliveira, Reinaldo e Cipriano, botou o Brock no banco, o Alisson Neto Moura e Vital, Wesley, Bruno Rodrigues e Nicão de 9. Quem mais mandou mensagem? O Ramon, do Venda Nova, falou que o Cruzeiro precisa urgentemente de lateral esquerdo e direito. É bom lembrar que o William chega com um contrato de produtividade, então se der certo, muito bom para a Raposa. Se não der certo, tchau e bênção, né? Não vai ficar tão caro assim. Quem mais mandou mensagem? A Maria Célia falou que sou cruzeirense e estou passando por aqui para dar alô para a Natália, essa moça super gente fina que faz parte do programa. Então fica o alô da Natália e vamos voltar porque o programa já está no ar. Olha eu de novo aqui, meu povo, para falar sobre, e aliás, recado especial para quem quer investir. Porque quando você quer investir, eu tenho o caminho para você no mercado farmacêutico. Você vai ser dono de uma unidade da Poupa Minas, da Droga Rede, com posicionamento estratégico direcionado para o aumento dos resultados. Como é que isso vai acontecer? Você não precisa entender nada, você vai ser um franqueado. Você não precisa entender nada. Você tem um dinheiro e tem um sonho de ser dono de uma unidade, de ter uma farmácia. Eu tenho caminho para você. A partir de R$180 mil, você vai ser dono de uma farmácia. Aí no seu bairro, na sua região, na sua cidade, você está em Minas Gerais, Belo Horizonte, região metropolitana ou no interior, eu tenho caminho para você. Afiminas. Fale com a Afiminas, 25 anos de experiência, mais de 130 lojas inauguradas até o momento, entre lojas da Droga Rede e da Poupa Minas, e você será o novo franqueado. Completo suporte em TI, treinamento, marketing, negociação, ou seja, você não precisa entender, nós te damos todo o suporte. O importante é que você vai ser dono de uma unidade, a partir de 180 mil, uma unidade de 70, 80 metros quadrados, faturando de 100 mil a 1 milhão por mês, que tal? Fala com a gente, fala com a Afiminas, 37 99949-1070, 37 99949-1070. Falei de Droga Rede Poupa Minas, falei de Afiminas. Olha só, pessoal, antes da gente entrar no intervalo, o Luciano ia falar e eu chamei no intervalo. Então eu vou sentar do lado dele aqui pedir desculpa. Foi a melhor coisa que você fez. Não quero falar mais, não. Não quero falar mais. Eu não quero falar mais, cara. Você ia falar sobre a formiga. Eu te dou todo o espaço do mundo para você falar sobre a formiga, por favor. Ô, Elton, a formiga, ela não traz, não é só o futebol técnico, não. Ela traz investimentos, visibilidade, é uma soma de fatores. E como é bom ter, por exemplo, o Atlético investindo, automaticamente o principal rival investe também. O América também tem um projeto de futebol feminino, acaba investindo também e fortalece o futebol feminino como um todo. Lá em São Paulo, por exemplo, o Campeonato Paulista já é uma referência já, né? Sim. Não, é bacana, valeu. Tá vendo? Foi bom? Como foi importante colocar o Luciano na roda? Imagina, se esse comentário, ninguém ia dormir à noite. Deixa de passar um comentário. Ninguém ia dormir à noite. Sim. Ó, e não deu para o Cruzeiro ontem. O Cabuloso teve a chance de abrir o placar de pênalti ainda no primeiro tempo, mas o Joseph desperdiçou. Depois o Sport marcou 2 golaços. Os meninos estavam iluminados também, né? E aí, quando depois descontou ainda no finalzinho. Ô, Valor, fala a respeito desse jogo. Ontem, quem estava aqui era o Rafa Garcia. Isso. E ele falou a respeito da imposição física. Araraquara. Física que o Sport poderia ter. E acabou que ele cravou, né? Cravou. Realmente aconteceu isso. Agora, um jogo muito bem julgado, assim, dos melhores jogos que eu pude assistir nessa copinha, tá? Das duas equipes realmente tentando jogar futebol. E o Sport, a gente tem que lembrar, o Cruzeiro foi com uma equipe ali, uma equipe sub-18, na verdade, né? E brigou pelo empate até o final, teve a grande oportunidade de sair à frente, pênalti desperdiçado pelo Joseph, mas eu vejo como uma campanha muito boa mesmo dos garotos aí na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Só
a lamentar o seguinte, a Copinha ela funila muito essa época e jogos muito próximos, né? Foi pouco debatido até a condição do último gramado que o Cruzeiro enfrentou antes dessa partida. O Cruzeiro jogou beach soccer, na verdade. O Cruzeiro jogou beach soccer na partida contra o Cuiabá. Mas nada a se lamentar. Parabéns aos crias da Toca que realmente jogaram futebol do começo até a sua eliminação na Copa. Ô André, coloca na tela pra gente aí o momento do vestiário do Cruzeiro aí, que também chamou bastante atenção pós-eliminação. Tem aí pra gente? Aí. Todo mundo correu, todo mundo marcou, todo mundo atacou junto, voltou junto. Isso eu tenho certeza que a gente conquistou respeito. O que a gente quer ver foi o que vocês demonstraram aqui. Independente da vitória e da derrota, é o clube brigando até o final. É isso que o Cruzeiro quer. O que a gente quer é um time agressivo sempre. E disso a gente não vai abrir mão. Vocês estão de parabéns. E lá em BH, vocês podem esperar um clube inteiro que vai recepcionar vocês e vai dar os parabéns, porque nós estamos muito orgulhosos de vocês. Certo? Vamos para a próxima. Ale, me fala uma coisa, qual a importância de ter o Pedro Martins, o cara que é o braço direito do Ronaldo, tá junto nessa SAF, ter ido ao jogo, ter acompanhado e ter levado essa palavra. Você que trabalhou com base, sabe a importância disso. Quanto isso pode mexer com esses atletas e ser valioso para a construção do jovem atleta? Foi em Araraquara. Aí o campo é bom, aí é o campo da Ferroviária, né? Aí é bom. Eu acho que é um carinho, é um cuidado que o Cruzeiro tem com essa garotada. E aí, copiar as palavras do Valu, a campanha de oitavas de final é uma boa campanha. Se você tem uma média de 17,3 num campeonato que é sub-20, eu acho que é uma ótima campanha, principalmente se você levar em consideração o futebol praticado pelos meninos do Cruzeiro. Se você tem, na maioria dos seus jogadores, ali perto de 20 anos, no último ano da categoria, é uma campanha ruim. Você está falando de um clube da grandeza do Cruzeiro. Então, acho que isso que é o mais importante e em alguns momentos isso se perde no objetivo de ganhar a competição de qualquer jeito. O Cruzeiro tem jogador na seleção, tem jogador que tem idade que está no profissional. Se você pegar essa rapaziada e botar para jogar a copinha, evidentemente que você tem um acréscimo técnico gigante, físico inclusive gigante, de experiência e tal. Mas o objetivo não é ganhar. O objetivo nesse caso é revelar, é dar bagagem, é observar, sabe? Dar minutagem num campeonato tão difícil. Esse é um campeonato difícil, não é o campeonato mais técnico da categoria há muito tempo. Você tem o Campeonato Brasileiro, você tem a Copa do Brasil, você tem a Libertadores, são campeonatos seletivos. Aí tem 128 times. Sim. Então esse é o campeonato mais democrático que tem da categoria, mas não é o tecnicamente mais forte. Então acho que o Cruzeiro está de parabéns, sim. Nath, valeu a pena esse time do Cruzeiro ter mostrado tudo que mostrou e fica nisso que o Ale falou mesmo, né? O importante vão ser os frutos que vão ser colhidos depois dessa competição. Sim, a gente tem que entender que a Copinha é mais um campeonato para você ver o que está acontecendo na base, ver a formação, ver onde as coisas têm que ser corrigidas, do que propriamente um campeonato para você ganhar. A gente já viu vários times que foram muito bem na Copinha, que ganharam e de lá não saiu ninguém, e times que pareciam não ter ido tão bem e revelaram jogadores. E eu achei muito legal a ideia de ir com o Sub-17, o Sub-17 jogar com o Sub-20. Dá uma diferença muito grande, a gente já esperava que fosse perder para o esporte justamente pela questão física, porque são 3 anos de diferença, dá muita diferença na formação. Eu ainda não vejo ninguém que dá Copinha com formação suficiente para ir para o profissional, mas a gente já vê muito menino com muito potencial para ser observado. Então, Valu, a respeito disso, o Luciano também eu queria colocar nessa discussão, desses atletas, é claro que não é pegar, ir lá e jogar no profissional, mas que tem que ter um acompanhamento e saber que, opa, ali vai sair alguma coisa. Tem algum atleta que vocês queriam colocar para o torcedor entender que pode observar que vai dar alguma coisa? Eu acho que tem que ser... Que é sempre arriscado fazer isso também, então estou jogando vocês numa enrascada. Não, é de observação. Acima de ganhar, é observar, lapidar características. Por exemplo, o Arielson. Eu vi o Arielson, um jogador a ser lapidado, porque é um centroavante que tem mobilidade,
que tem características de centroavante, de fazer pivô, de cabecear bem, mas é um centroavante também que vai buscar a bola no meio campo e não morde a bola não. Dá ali o passe de qualidade, então é um jogador a ser lapidado. O próprio Joseph, que subiu no profissional no ano passado como um ponta, já foi moldado a outras funções no Sub-20. Jogou ali de zagueiro pela direita, jogou de lateral direito, jogou de volante, até gosto, ele como volante, então são situações a serem observadas. Ô, Valu, você quer pontuar alguém? Eu não, acho que no campo da observação também falaria do Denilson, um jogador que tem um contra um muito forte, ele inclusive deu essa última assistência para o último gol do Cruzeiro na competição. E o mais importante, eu acho que esse ano o Cruzeiro, diferente do ano passado, não precisa de queimar etapas com jogadores jovens para serem imediatamente usados no elenco profissional. Boa, o América enfrenta o Bragantino, hoje pelas oitavas de final da Copinha. O jogo começa às 17h15. Andrezão, vamos subir rapidamente aí o anúncio do Fábio Gomes lá no futebol europeu. Maravilhoso, hein? E eu queria dizer que a minha participação ali, o esquilo, foi voluntária. Agora toma cuidado só para não fazer a magia de esconder os gols. A magia de esconder os gols, Fábio! Grande Fábio! Beijão pra vocês. Amanhã a gente está de volta aqui com os donos da bola. Um abraço, Nath. Valeu demais ter você aqui com a gente. Um abraço, pessoal. Até. Tchau, tchau. Um abraço.